Pois é, nós que somos mães, às vezes nos assustamos com a agressividade dos filhos. Seja uma palavra ríspida ou uma atitude em um momento de braveza. A primeira coisa que vem à nossa cabeça é: tão pequeno, como pode ser tão agressivo? Será que a gente está fazendo algo errado? Para responder essas questões, está aqui no estúdio com a gente a psicóloga Amanda Dias Scaranzi. Tudo bem, Amanda? Tudo bem, Greta. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a sua presença aqui. Amanda, vamos começar a falar um pouquinho das causas da agressividade na infância. Quais são as causas, né? Porque os pais se assustam. Sim, é bastante comum, né? Mas assim, primeiro a gente tem que deixar claro que o comportamento agressivo, ele é muito natural do ser humano. E aí, ele é mais constante nas crianças, porque principalmente na primeira infância, ali entre 4 e 5 anos, a criança ainda não tem o desenvolvimento cognitivo totalmente formado, raciocínio. E aí ela age, como é que ela expõe os sentimentos e as emoções delas? Através do comportamento agressivo, que é uma maneira instintiva, né? Ela ainda está formando o juízo dela. E aí, a gente não tem uma causa definida, mas várias causas. E aí, as mais comuns que a gente nota que aparece assim para nós é, por exemplo, algum comportamento, algum acontecimento significativo na mudança da rotina dessa criança. Por exemplo, a chegada de um irmãozinho, né, pode causar alguma irritabilidade, a separação dos pais, mudança de escola, às vezes a criança está bem numa escola e os pais precisam mudar de cidade, mudar de escola. E aí acontece, a criança não se adapta a uma nova escola, mudança de cidade. Então é importante estar sempre conversando com essa criança para saber, na verdade, qual que é a questão. Porque a agressividade é a denúncia de que algo não está bem com ela, que ela está infeliz com alguma coisa, né? E aí a gente tem outros problemas, que é a permissividade dos pais, que hoje também é uma das maiores causas, né? Que acontece dentro de casa, a criança provavelmente ela come a hora que quer, é uma criança que às vezes não tem rotina, ela vê TV a hora que ela quer, vai dormir a hora que pode. Então, a hora que ela entra na escola, o que acontece? Ela começa a lidar com as regras. E aí entra a questão da frustração. É uma criança insegura e que vai ter dificuldade, né, para lidar com as regras. E aí ela vai se rebelar a partir do comportamento agressivo. E os pais muitas vezes se culpam por isso, né? Sim, na verdade, assim, os pais eles são responsáveis pela educação dos filhos. Mas a gente tem que sempre deixar claro que é impossível, né, você modelar o filho perfeito. Então, o que a gente sempre orienta os pais, na verdade, é para que sempre esteja conversando com esse filho, né? Porque às vezes, Dani, principalmente hoje, assim, no cotidiano, os pais trabalham muito, têm uma vida corrida, então acha que pode suprir a sua presença nos filhos a partir, às vezes, de um aparelho celular, de um tablet, de uma roupa cara. E na verdade não é isso. Muitas crianças precisam, às vezes, sabe, de 2 horas semanais vendo um filme junto, né, que é um momento íntimo, pai e filho. Então falta muito. E aí a gente entra num outro problema, que é o consumismo, né, o consumismo que os pais suprem a ausência e que acabam denunciando nas agressividades das crianças, porque elas acabam, por exemplo, uma criança que não tem a presença do pai dentro de casa, de uma mãe que precisa, ela vai usar o comportamento agressivo para chamar a atenção, né? Às vezes, brigando na escola, vão chamar meus pais. Então, é um momento que ela, pelo menos, vai ter a presença dos pais. Ou quando ela bate, às vezes, num animalzinho doméstico, quebra um brinquedo, o pai vai até ela, né? Pra punir, às vezes, pra falar alguma coisa para dar bronca, mas é onde ela vai ter atenção, não é verdade? De repente fazer a criança se sentir importante, alegar alguma tarefa importante, ela poder se sentir assim. Sim, e os pais, eles esquecem muito hoje de que é importante, na verdade, também reconhecer aquilo que o filho faz de bom, né? Às vezes o filho tira uma nota boa, às vezes ele consegue, principalmente na primeira infância, quando está ali conseguindo escrever o primeiro nome. Então as pequenas conquistas, elas devem ser elogiadas, reconhecidas, né? Então isso é muito importante para a criança. E às vezes os pais esquecem desses detalhes e se atêm mais na questão da punição, de estar brigando, né, chamando atenção. Pois é que é difícil nessas horas, assim, né, saber agir com calma, né, os pais terem a calma, Muito difícil. Né, de ter uma atitude melhor.
No momento em que ocorre essa braveza do filho, essa irritação, de repente ele xinga os pais ou quebra alguma coisa, qual a atitude que os pais devem tomar nessa hora? Assim, nesse momento assim de mesmo tensão. Mesmo estando assim com vontade de esganar o filho. De pegar o pescocinho. Então, Dani, por mais difícil que seja, paciência é a palavra-chave, né? Eu acho que sentar com o filho e perguntar, né, o que está acontecendo, explicar as consequências do comportamento dele, né? E hoje a gente tem que colocar muito bem assim para os pais a diferença de educação, de você educar e de você repreender. Porque, como você disse, no momento de tensão, os pais repreendem. Por exemplo, uma criança que brigou na escola, mordeu um amiguinho e está batendo sempre nos colegas. O pai é chamado na escola e como é que ele devolve isso para o filho? Né? Às vezes a mãe nervosa, olha, você fez eu passar uma vergonha, não faz mais isso. E na verdade, ele fica amedrontado, ele vai parar, mas ele não vai refletir sobre o comportamento dele. Vai parar por medo. Não, vai parar por medo. Então, possivelmente esse comportamento vai se repetir depois, né? E aí, se o pai tiver uma paciência, sentar, e é sempre importante dizer, sentar na altura da criança, né? Para ela se sentir reconhecida, conversar e explicar as consequências, né, do que ele fez, que você mordeu, um amigo ficou triste, né, explicar mesmo as consequências desse comportamento e dizer isso com seriedade, porque eu acho que a seriedade repetida, né, você repetir o não várias vezes, está faltando muito não dentro de casa. Então, é importante ele vai refletir isso depois pelo comportamento que ele fez. E no caso do filho ser a vítima, né? Ser a vítima do agressivo, da criança agressiva. Sim. Ele que leva a mordida sempre, né? Como agir nesse caso? É muito importante porque às vezes a mãe toma dor, né? Às vezes a mãe ou o pai toma dor. Nossa, mas meu filho tá e quer brigar. Não, eu acho que a postura do pai e da mãe é ir até a escola, assumir, né, a questão tanto quando o filho está sendo agressivo ou quando ele está sendo agredido, né? Tem que ter uma honestidade por parte dos pais e assumir, olha, meu filho, ele está sofrendo comportamentos, ele está chegando mordido aqui em casa, né? Então ele tem que ir até a escola, sempre haver um diálogo com a escola e perguntar também para o filho, né? Por que se ele está tendo uma dificuldade de socializar com o colega, por que isso está sendo recorrente. E principalmente nesse caso, quando é o seu filho que está sendo a vítima, ir até a escola, ou seja, o ambiente que ele está inserido, e conversar com os responsáveis, né, para capacitar quem está ali cuidando, porque normalmente vai ter que orientar os pais dos filhos que estão agredindo, né, porque não adianta você também educar o seu filho e aí se deparar com os outros pequenos que agridem. É verdade. Sim. Amanda Escarante, acertei agora. Isso. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. No nosso programa. Quer deixar seus contatos? Deixo sim. Eu atendo ali na Santos Dumont, em clínica particular. O meu telefone de contato é 9989-6098. Eu também tenho uma página no Facebook, que é Psicóloga Amanda Escarante, onde eu posto diariamente informações sobre o meu trabalho. Obrigada mais uma vez, Amanda. Imagina, eu que agradeço.